Olá, caros amigos do OpaCast, estamos iniciando mais um episódio para trazer informações com qualidade do melhor podcast de negócios da região da Ibiapaba, da região norte do estado do Ceará. E você que está do outro lado aí, com certeza faz toda a diferença, porque afinal de contas esse conteúdo é preparado exclusivamente para você. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Aragão, eu sou o host desse podcast e estou aqui para trazer informação com qualidade para você que está do outro lado aí. Lembrando, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo. Clica aqui no botão embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa uma pergunta de acordo com a aula que você vai assistir hoje sobre MEI e linha de crédito junto ao BNB e também ao Banco do Brasil. Hoje nós temos convidados para lá de especiais, mas antes de falar sobre eles, eu quero lembrar você que hoje, quarta-feira, nós já estamos praticamente no meio da semana do MEI. Né? O OpaCast foi convidado para fazer parte da Semana do MEI como embaixador. Né? Somos embaixadores da Semana do MEI 2024 e o Sebrae, que é idealizador e realizador desse grande evento a nível nacional, que é a Semana do MEI, nos convidou para fazer parte desse movimento. Aqui abaixo desse vídeo você vai encontrar o link, se você ainda não acessou, acessar a nossa comunidade para ter acesso a conteúdos exclusivos. Se você estiver dentro da Semana do MEI, até o dia 24, esse vídeo ele vai estar sendo liberado só para quem estiver dentro dessa comunidade. Depois do final do mês de maio, a gente vai liberar para toda a nossa audiência, mas até o final de maio vai ser exclusivamente para quem estiver cadastrado dentro da nossa comunidade. Então, clica no link aqui que está aqui embaixo, é www.opacast.com/Semana do MEI. Lá você vai ter todas as informações do que já aconteceu e do que vai acontecer até o dia 24. Mas eu quero te dar outro lembrete especial. Todos nós sabemos do que está se passando no Rio Grande do Sul, né? Todo esse movimento de ajuda com a catástrofe que aconteceu lá por conta das enchentes. Nós fizemos o lançamento no sábado do nosso treinamento de inteligência artificial. Esse treinamento de inteligência artificial vai te capacitar a você poder ganhar dinheiro com o ChatGPT. Já pensou você ganhar de R$ 200 a R$ 600 por dia utilizando o ChatGPT? Pois é, isso é possível. E a informação que você não tem pode estar te prejudicando. Nós preparamos um conteúdo, um treinamento incrível, que você pode ter acesso a esse treinamento através do link que está aqui embaixo também. E esse link, ele está com um desconto especial. Eu ajudo você a adquirir esse material e você ajuda ao Rio Grande do Sul. Todas as vendas que fizermos do treinamento até o final do mês de maio, nós vamos reverter 100% do arrecadado em doações para o Rio Grande do Sul. Então, eu ajudo você dando um cupom de desconto que é SOSRS, SOS Rio Grande do Sul. Você coloca lá SOSRS e você vai ter mais 30% de desconto. Já pensou? Você tem um treinamento completo de como ganhar dinheiro com ChatGPT. Vai ter também mais de bônus. Um arquivo com mais de 1.200 prompts. O que são os prompts? São configurações pré-definidas para você utilizar no ChatGPT. E além disso, você vai aprender como bônus também como lucrar com PLR, que são aqueles e-books, livros, né, livres de direitos autorais. Então, tudo isso por menos de R$ 60. É menos do que uma pizza. Então, você adquire esse conhecimento, você tem direito a acessar isso por um ano e todas as atualizações você também vai ter acesso, como também ajuda automaticamente ao Rio Grande do Sul. Então, se por acaso você já estiver vendo esse material depois do final do mês de maio de 2024, esse cupom já não vai estar mais valendo. Mas se você estiver vendo isso antes, o cupom vai estar lá na descrição aqui do vídeo com 30% de desconto, porque o preço de lançamento dele já está em oferta. E eu estou dando mais 30% de desconto para te ajudar e você ajudar o Rio Grande do Sul, porque tudo que vendermos até o final do mês de maio, nós vamos reverter em doações para o Rio Grande do Sul. Tá dado o recado? Vamos começar o nosso 11º episódio do OpaCast falando sobre MEI e linha de créditos. Quero começar apresentando o nosso convidado, ele que é analista técnico de negócios do Sebrae Ceará, da unidade Chapada da Ibiapaba. Seja bem-vindo, meu amigo Tomás Machado. Muito obrigado por sua presença, viu, meu irmãozinho? Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Agradecer aqui ao convite de estar com você e com os demais, né, aqui nesse momento. Dizer da satisfação da instituição Sebrae, né,
está participando fortemente, ativamente nessa Semana Nacional do MEI e que a gente está disponível, né, aos empreendedores, aos parceiros, né, que com certeza contribuem nesse contexto, porque o desenvolvimento ele se faz de uma forma conjunta. Com E é certeza. isso aí que para isso que nós nos propomos e estamos aqui. Com certeza. Ainda apresentando os nossos convidados, eu vou chamar ele, que já é bancário há mais de 40 anos, gerente da agência já há 13 anos, gerente das agências de Boa Viagem, Crateús, São Benedito e Tianguá, MBA executivo em gestão bancária pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero que vocês me ajudem a receber com muita alegria Carlos Alberto. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Carlos. Primeiro, eu também quero agradecer o convite de estar aqui nesse momento. É muito importante que a gente utilize os canais da mídia para divulgar o que o Banco do Nordeste disponibiliza para os segmentos econômicos da região, e a gente espera passar um momento agradável e distribuir informações que serão úteis para o nosso público-alvo. Com certeza. E também, fazendo parte aqui, mais uma instituição bancária, fizemos a questão de convidar ele, que é assistente de negócios, pessoa jurídica, há 12 anos de atendimento a micro e pequenas empresas. Eu recebo nesse momento o Diego Menezes, do Banco do Brasil. Diego, bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço o convite para poder apresentar algumas questões, alguns problemas do público MEI, algumas soluções que o Banco do Brasil oferece. E também deixar aqui um pouco da minha colaboração em termos de solução desses problemas ao longo desses 12 anos de atuação no mercado. Pois é, gente, vamos ficar bem à vontade. Daqui a pouco o nosso amigo Isaac vai trazer um cafezinho pra gente. O negócio aqui é bem descontraído, apesar de ser assunto sério, tá? Apesar de ser assunto sério. Se você tá acompanhando a gente aí e não se inscreveu no canal ainda, não perde tempo. Um evento como esse, realização do Sebrae e o OpaCast como embaixador da Semana do MEI, você não pode perder. Então, clica aqui no botão, se inscreve. Quando os outros materiais que a gente for publicar, você vai ter acesso também. E deixa teu comentário aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, que os nossos amigos vão ter acesso a isso e também vão lá responder para você, tá? Mas, gente, para começarmos aqui o nosso bate-papo, a gente sabe da importância, né, para os microempreendedores individuais, o que os financiamentos, né, acesso a financiamento, ele pode ser fundamental para impulsionar o crescimento dos seus negócios. As linhas de crédito, elas representam, vamos dizer assim, quase que um porto seguro para quem é microempreendedor individual, para quem é ME, para quem, enfim, para quem é PJ, né? E para começar aqui a gente se nortear em relação a esse tema, gostaria de passar aqui a palavra para o Tomás, para saber de que forma, Tomás, o Sebrae ele é uma instituição que é muito atuante, principalmente para os microempreendedores individuais. Para quem pensa que o Sebrae só atua para pessoa física, né? Para pessoa jurídica, também atua direto com instituições como prefeituras, órgãos públicos, com diversos projetos para fomentar o desenvolvimento do município. Mas, em relação a esse assunto, de que forma que o Sebrae ele faz essa ligação até as instituições bancárias? Quais são os programas que o Sebrae tem para orientar, né, dar o caminho aos microempreendedores individuais e àqueles que os procuram para chegar até as instituições financeiras? Bom, o Sebrae, assim como existe uma rede de empresas nacional do Sistema S, o Sebrae é o Sebrae, né, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? O nosso propósito é justamente fomentar, né, o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no Brasil. Por quê? As micro e pequenas empresas são grande fonte geradora de empregos, né? E hoje isso dá um impacto na economia, na sociedade. Uhum. E a gente entende que vários fatores podem contribuir para o sucesso desses empreendedores. Por exemplo, nós temos assim um entendimento rápido aqui, bem breve. Vamos fazer aqui uma comparação. Existem 3 pilares, né? Nós vamos imaginar o pilar que a gente chama de capacitação para a empresa, né? Ou seja, o empreendedor precisa, para que ele tenha sucesso no dia a dia nos seus negócios, ter conhecimentos técnicos, né? Ele vai formando isso no dia a dia, mas ele precisa ter inicialmente um certo conteúdo. E aí o Sebrae se disponibiliza a levar essas capacitações. Portanto, nós estamos inclusive na Semana Nacional do MEI para dar uma ênfase, né, no microempreendedor. É claro que existe outros portes, a microempresa,
a média empresa, né? Mas essa semana é para o MEI, é especialmente para o MEI, porque o MEI, ele tem a sua relevância, né? É como se fosse o primeiro passo da empresa no desenvolvimento econômico. E aí nós estamos nessa semana com vários em todo o país, com palestras, seminários, encontros, rodadas de negócio, né? Podcasts, workshops, enfim. De forma que a gente atinja o máximo conscientismo nesse momento, tá? O primeiro pilar, capacitação. Nós visualizamos o segundo pilar, que é justamente o mercado, né? A empresa precisa de cliente e esse cliente que é o mercado. E aí existe também estudos, existe análise, né? Que faz com que o empreendedor, antes de investir ou mesmo investindo, a cada momento vá medindo como é que tá essas demandas, né? Demandas e oferta perante esse mercado, a concorrência, que produtos novos são necessários para o consumo da sociedade, que são os clientes, né? Quais as novas necessidades mediante as tendências de mercado, enfim. E o terceiro pilar, super importante, que é justamente o crédito. O crédito é o recurso que a empresa tem para estruturar, né, ampliar, ou desde a implantação propriamente, ou fazer uma reestruturação, muitas vezes baseado numa inovação, numa tecnologia que ele tem que aplicar justamente para alcançar esse mercado, através das tecnologias e das inovações, né? E aí o crédito hoje, ele é direcionado quem é que fornece o crédito? São as agências, instituições financeiras, né? As agências de crédito aqui presentes, 2 instituições, né? Banco Nordeste, Banco Brasil, né? Que a gente cumprimenta aqui o nosso amigo Carlos, Banco Nordeste, né? E o Diego aqui, Banco Brasil, que eles têm um papel importante. Só que esse crédito, hoje, no modelo atual, ele trabalha de uma forma que a gente pode chamar crédito orientado. Não é só eu chegar lá no banco e buscar um financiamento, eu empreendedor ou futuro empreendedor. Mas eu tenho que ter em mãos uma ideia para que esse recurso, de que forma eu vou aplicar esse recurso, para que o gerente ou mesmo a agência, né, faça uma análise de risco, né? Se eu estou no caminho correto. Claro que risco sempre existe, mas quanto menor a margem de risco, mais rápido vai ter o acesso ao crédito, né? E aí vai ter com a palavra os gerentes aqui do lado, né? E esse crédito, que a gente chama orientado, porque ele também vai munido de capacitação. É importante que... Essa capacitação, ela vem a partir do Sebrae. Pronto, essa capacitação pode ser o Sebrae como instrumento de fomento à pequena empresa, mas pode ser outros tipos de capacitações do Sistema S. Como eu estou aqui representando o Sebrae, nós temos essa missão e assim a gente vem trabalhando, né? Essa capacitação pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser uma reunião, pode ser elaborar um plano de negócio para esse empreendedor, para que ele tenha noções antes dele investir, ver aquelas possibilidades de margem de risco, para ele ser mais assertivo, né? Com essas análises, com um plano de negócio, fica mais fácil, acessível a ele obter esse crédito, que é esse terceiro pilar. Tá certo? Que aí eu acho que é nessa parte aí, a gente poderia ver com os colegas como é que se dá esse formato de acesso ao crédito. Isso, até mesmo antes da gente saber como é que se dá o acesso ao crédito, saber do Diego e saber do Carlos aqui, antes da gente chegar também mais minuciosamente do que é que precisa para você, microempreendedor, conseguir um crédito junto às instituições financeiras e hoje sendo representado aqui pelo Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Mas Carlos e Diego, né? A pergunta vai para os dois, pode começar respondendo o Carlos. Quais são as principais dificuldades que vocês percebem quando chega o microempreendedor lá, né? Porque às vezes o cara pensa que é só abrir o CNPJ e chegar lá, não, eu já vou ter uma linha de crédito. Quais são os principais, vamos dizer assim, os principais gargalos que vocês recebem dos microempreendedores, que pode ser até mesmo aquele seu gargalo que você está pensando em ir no banco e não foi ainda e pode ser que se identifique agora. Carlos. Bom, ótima pergunta. O Banco do Nordeste ele disponibiliza linhas específicas para o microempreendedor individual. O Banco do Nordeste trabalha com uma linha de recursos chamada Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Esses recursos são oriundos dos impostos que o governo federal passa para o Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste, que é uma instituição responsável pelo fomento ao desenvolvimento no Nordeste, ele repassa para os agentes econômicos em condições diferenciadas do mercado, bem mais abaixo, né? Mas, voltando especificamente à sua pergunta, a gente tem no Banco do Nordeste a linha do FNE para o MEI, que vai até 60 mil. Mas eu, nesses
40 anos de banco, eu nunca consegui chegar a isso. Foi a levada agora. Por quê? Porque para se conceder esse limite, o banco usa um sistema de concessão de limites, um algoritmo, onde existem mais de 30 variáveis. Dentre elas, uma principal, a gente não tem essa abertura porque exatamente para não poder burlar o sistema. A gente alimenta automaticamente o quê? O faturamento, localização, tempo de existência, pesquisa de restrições no mercado. Nicho de atuação. O nicho de atuação. Então, junta-se essas variáveis e atribui-se um limite a cada um dos empreendimentos, a cada um dos clientes do Banco do Nordeste. O que acontece? O principal entrave que a gente observa na concessão de crédito aos MEI é quando ele chega com o faturamento zero ou muito baixo. Então, por que ele faz isso? Eu não sei se é para não... se vai impactar em alguma coisa com relação à tributação ou porque realmente o faturamento é baixo, mas isso é o principal impacto negativo que a gente não consegue gerar limites satisfatórios para o MEI. Outra coisa também são documentos desatualizados e também a existência de restrições cadastrais, que isso impacta em qualquer segmento, seja MEI, seja grande empresário. Eu diria que essas três são os 3 grandes empecilhos que atrapalham ou que dificultam o acesso ao crédito por parte dos MEI. Diego, lá também no Banco do Brasil, é mais ou menos essa linha ou tem alguma variação em relação a esses gargalos que você recebe a partir dessa busca, né, do microempreendedor individual para um levantamento de crédito, uma linha de crédito? É basicamente essa mesma linha. Na minha experiência, sempre existe um desalinhamento de expectativas. O cliente chega com expectativa bem acima do que o banco vai realmente oferecer. A gente sabe que o MEI é limitado a R$ 81 mil por ano de faturamento, ou 6.750 por mês, né? Então, o banco vai calcular o limite dele de acordo com esse faturamento. Então, não tem como liberar valores altos. Então, algumas pessoas acham que vão conseguir 50 mil, 60 mil, mas para o banco, o valor é bem menos. Até porque existem 3 tipos de crédito para o MEI. Seria o capital de giro, o reforço de capital de giro, o empréstimo e o financiamento. Muitas vezes a pessoa precisa de um financiamento e ela vai buscando um capital de giro, mas o capital de giro ele é necessário quando a pessoa tem algum problema de fluxo de caixa. Uhum. Há um descompasso ali entre os pagamentos e recebimentos, então ela precisa de um aporte, de um reforço no capital de giro. Que é só, por exemplo, é só o tempo de receber para poder cobrir aquilo, Exato, né? Pra pagar exato. um boleto, uma coisa ou outra. Aí a gente tem um financiamento que é sempre vinculado a algum bem, então eu preciso de uma moto para circular, para fazer entrega, entra o financiamento. E o empréstimo, ele fica um meio termo entre os dois, porque ele não tem uma destinação específica. O banco vai emprestar o dinheiro sem uma destinação. Inclusive, no Banco do Brasil, a gente tem uma modalidade que permite até 24 parcelas iguais, que facilita o planejamento do empreendedor. Mas como o Carlos Alberto falou, um dos maiores problemas é a questão cadastral. No MEI, principalmente no MEI recém-criado, o cadastro pessoa física dele é essencial, porque como ele não tem histórico ainda de crédito, não tem histórico de endividamento, faturamento, o CPF dele tem um peso muito grande nessa análise de crédito, que como o colega falou, é automatizado. Então a gente vai alimentar com todas as informações que a gente tem disponível. Então é sempre importante que o empreendedor disponibilize essas informações de maneira fidedigna. A gente vai alimentar e vai fazer essa análise de crédito. Então, Serasa, SPC, cheque sem fundo, o próprio score do Serasa, isso vai ter um impacto muito grande na análise da empresa. Então, se a pessoa tem tudo ok, tudo limpinha, faz a declaração conforme o faturamento, até porque, até onde eu sei, dentro do limite de 6.750 por mês, a questão tributária é muito parecida. Uhum. Então, convém a pessoa fazer a declaração direitinho, né, se ela se enquadra no MEI, e fornecer essas informações com precisão. Então, a gente consegue fazer uma análise de crédito, mas, claro, nunca vai extrapolar demais, a gente vai conseguir emprestar 60, 70 mil, porque não tem como, o fluxo de caixa de um MEI não consegue fazer frente a uma parcela de uma dívida dessa, né? E aí a gente pode até compartilhar aqui, óbvio que situações diferentes. O cara chega no banco em busca de levantamento de crédito. Aí se chateia porque imagina que quem não está liberando o crédito é o Carlos e o Diego, né? Ah, não, mas só que é o histórico dele. Da mesma forma que o cara chega lá no Sebrae, diz assim, eu quero fazer isso assim na minha empresa. Aí quer que o Sebrae faça a mágica e a coisa aconteça, né? Óbvio que eu estou colocando aqui cada um na sua área. Mas chega muito, o Carlos,
Muita gente procurando uma linha de crédito e quando vai se deparar com uma situação que essa que o Diego falou, né, que não tem margem, que é o histórico dele, ou empresa é nova, ou até mesmo já é uma empresa antiga, mas só que tem algumas restrições, que aí não consegue liberar e ele pensa que é o Carlos Alberto que não está conseguindo fazer essa liberação? Eu acredito que sim, né? Mesmo que eles não externem isso para a gente percebe pelo comportamento dos clientes que a insatisfação é grande. Mas veja bem, o recurso que o Banco do Nordeste repassa para os agentes econômicos, o FNE, ele vem do imposto de produção industrial e do imposto de renda. Se você recebe um empréstimo em condições diferenciadas, oriundo dos impostos, como é que a gente pode, digamos assim, reduzir o faturamento? Eu não estou afirmando que fazem isso, mas se você não tem faturamento, você não paga tributos. Se não paga tributos, é como se você não abastecesse a fonte que vai lhe financiar, né? Mas, assim, voltando também além disso, o que é que o Banco do Nordeste? O Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento. Então, ele atende desde o menor agente produtivo, um pequeno feirante, um vendedor de picolé, até um grande industrial. No caso da entrada do microempreendedor, o banco também tem uma linha de crédito, no caso que para microempreendedor urbano, é o Crédito Amigo. O Crédito Amigo não há necessidade de ter CNPJ, ele trabalha com o CPF da pessoa, né? Então, é uma vantagem, assim, digamos, ele não se enquadrou no MEI, a gente direciona por Crédito Amigo. O juro do Crédito Amigo é um pouco mais baixo, porque a fonte do FNE não permite o financiamento de pessoa física para atividades comerciais. Mas também são taxas extremamente amigáveis, né? Então, depois começa com 1,90 e pouco por cento ao mês, depois que ele cria um relacionamento e um histórico favorável, ela pode reduzir até 0,75% ao mês. Então, não é uma taxa, digamos assim, escorchante. Mas, assim, na prática, a gente sente isso, né, que por conta das restrições ou do faturamento, nunca o limite gerado para financiamento atende àquilo que o cliente tem em MEI. Às vezes, esse limite aqui, que já é super valorizado, de 60 mil, quando a gente fala para ele, não, só vai até 60 mil, ele já desiste lá, porque ele queria uma coisa maior. Mas se quiser um valor maior, existem as possibilidades. Mas aí através de microempresa, pequena empresa, de outra forma de porte de negócio, né? É evidente que a parcela de uma dívida de 60 mil não dá para ser abarcada por um faturamento de MEI. O banco já entende isso, que a parcela vai ser muito acima, não é né? compatível, Não né? é compatível. Não É porque com o BNB os prazos são muito grandes, sabe? Digamos assim, prazo de 10 anos, 8 anos, né? Ou então, mas assim, no caso do MEI, geralmente, o MEI é aquele pequeno mesmo, né? Na realidade, não seria para valores exorbitantes, seria valores pequenos até ele conseguir pular um degrau a mais e a partir daí ele vai para os outros postes de mercado e aí ele teria outros limites mais favoráveis, né? Esse degrau a mais que o Carlos comenta é o degrau do porte da empresa, né? Uhum. Porque a empresa tem um CNPJ e ela tem um enquadramento de valor de faturamento, de apurado, né? Que a gente chama. No caso do MEI, ele tem uma média aí de 6.700, que é isso que o Diego falava. Quer que dá uma média Que de a 81 média mil por ano, né? exatamente, que dá o total de 81 mil, mas dividindo por 12 meses, dá uma média de 6.700. Então, quando o banco tem esse parâmetro, ele entende o seguinte, que 6.700 é o volume de vendas. Então, se é o volume de vendas, ele vai precisar de um volume, muitas vezes, um pouco menor, né? Para poder trabalhar o capital e fazer funcionar esses 6.700. Então, quando ele faz uma comparação de 60 mil com 6.700, né? Aí uma disparidade. Ou seja, é de acordo com a capacidade, porque se eles movimentam aquele recurso e se ele obtém um recurso acima da exorbitante, provavelmente vai dificultar ele a fazer o pagamento daquele financiamento. Vai comprometer o fluxo de caixa. Porque até o fluxo de caixa, o funcionamento do capital de giro, não vai conseguir contemplar. E daí a gente alerta o cuidado para você, empreendedor. Quando você for buscar um crédito, vá em cima de uma coisa fundamentada. E o que é isso? É a necessidade justificada. Não busque o dinheiro só por buscar. Eu buscaria o dinheiro se, tendo a minha empresa, eu estou trabalhando aqui de uma forma controlada, organizada, mesmo com os desafios, mas eu estou visualizando uma oportunidade de eu fazer uma expansão dessa empresa. O que é uma expansão? Aumentar a estrutura,
criar um novo tipo de Equipamento. produto, um equipamento mais moderno, que dê uma produtividade maior, eu preciso ter um certo investimento que vai me dar o retorno. Aí sim, justifica você ir buscar o crédito para você fazer essa inversão na empresa, né? Porque você aplica e automaticamente, com uma boa gestão, vai aumentar o faturamento. E, consequentemente, tem que olhar se esse aumento de faturamento, né? Lógico, de produção e está compatível ao consumo do cliente também, né? É tudo numa sequência, numa cadeia. Eu faturo mais, mas eu também tenho que ter vendido mais para esse cliente que o mercado está aí desejando, tá entendendo? Então, tem toda essa engrenagemzinha, né? Se o empreendedor começa a olhar nesse modelo de a justificativa por que ele investir, ele começa a entender as suas necessidades e ele pode ser mais assertivo, pode conversar melhor com o gerente de banco, que por sua vez tem a responsabilidade, né, de repassar aquele recurso que é o fomento do governo federal, né, como foi falado aqui, são com subsídios maiores, né, ou seja, taxas de juros menores, mas precisa retornar para que outros empreendedores também sejam contemplados. Com certeza. Perguntando aqui os meninos que fazem parte das agências financeiras, né, dos bancos aqui sendo representados pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil, quais são as opções de linha de crédito disponíveis para mês e como elas se comparam em termos de taxas de juros e requisitos, né? Começando aqui pelo Banco do Brasil agora. Nós temos lá no Banco do Brasil algumas linhas de crédito direcionadas. A gente trabalha com taxas de mercado, ou seja, é pouco distante das taxas do BNB e mais aproximadas dos demais bancos. Caixa, Santander, Bradesco, a gente trabalha nesse rol, um pouco mais elevadas, mas a gente acredita que tem uma certa facilidade. Não que seja diferente lá, né? Mas o acesso à linha, como é um recurso próprio, um recurso do próprio banco, não existe a dispensa de várias declarações, de várias questões fiscais, certidões, diferente de outras linhas que a gente tem, por exemplo, o Pronamp e o FGI, já são linhas um pouco mais burocráticas, que vai exigir regularidade fiscal, vai exigir o próprio fator que o colega Carlos Alberto falou, da questão do faturamento fiscal, do que realmente declarou para a Receita. Então, para o MEI, a gente tem o empréstimo, que seria o giro digital, que é uma linha de empréstimo ou de capital de giro. O empréstimo a gente consegue até 24 vezes. Aí para MEI, a gente está falando em valores de 10 até 15 mil reais, que seria um empréstimo para aquisição de bens de capital. Compatível à estrutura, né? Compatível à estrutura, que é ideal para comprar uma máquina, ali uma padaria vai comprar um forno. Até 15 mil reais. Até Não 15 mil. necessariamente você, MEI, que está ouvindo, vai chegar amanhã lá no Banco do Brasil, que abriu sua empresa agora, que não tem um histórico bom de CPF e vai conseguir levantar. Ele está dizendo que é até 15 mil reais, não é isso? Isso, até 15 mil reais. Esses são os, assim, nas situações mais, na situação ideal, com um cliente com um cadastro perfeito, um histórico na pessoa física ou na própria pessoa jurídica, a gente consegue liberar esse valor. Tem o capital de giro também, o capital de giro seria um reforço para uma pessoa que tem ali um descompasso, está pagando fornecedor, mas deu prazo demais para os seus clientes, precisa dar uma reforçada no capital para adquirir mais mercadoria, ou então para fazer frente às contas. O capital de giro são valores um pouco menores, mas possível também. E tem o financiamento, que é, como eu falei, o financiamento para bens de capital. Seria a aquisição de um forno, a aquisição de uma moto para entrega. Investimentos em geral. Tem uma linha de crédito nova que foi lançada esse ano, que é o PEAC FGI. Ele é um capital... PEAC FGI. FGI. O problema, assim, o principal problema do MEI hoje seria a garantia, certo? O banco sempre ofereceu linhas de crédito, limites bons para quem tem garantia para oferecer. O que é uma garantia boa? É um veículo com seguro, um terreno, garantias reais. O FGI ele chegou para suprir essa questão, porque o FGI ele é um fundo gerido pelo BNDES que vai entrar como fiador da operação de crédito. Então, é quem vai validar isso. Quem vai validar. Então, em vez de o banco pegar um carro, uma moto, um terreno como garantia, ele vai pegar o FGI e vai facilitar. Mas para que haja essa validação do FGI para o MEI? Para o MEI já tem que ter uma experiência de relacionamento de pelo menos 1 ano no banco. No banco, né? Isso, então, ele já tem um histórico. Eu tenho percebido assim, nos últimos anos, o banco tem dado muito valor à gestão do fluxo de caixa, muito mais do que a própria questão cadastral. Entendi. Então, uma pessoa que faz uma boa gestão de fluxo de caixa, costuma não atrasar contas, costuma não devolver cheques, o banco entende que aquilo ali, aquela pessoa consegue... Obrigado. Não vai tomar café? Eu não tomo. Não, né?
Muito obrigado. Então, nesse aspecto, o FGI vai ter acesso a essa... Aí a taxa reduz bastante, né? E o prazo a gente consegue fazer empréstimos até 60 meses. Bem mais esticados. Bem mais esticado, então dá uma desafogada no fluxo de caixa, fica bem mais fácil de pagar. E, Carlos, em relação ao Banco do Nordeste, quais são essas linhas de crédito disponíveis para os MEIs? Bom, o banco, como instituição de fomento do governo federal, ele recebe esses recursos diferenciados e também tem condições diferenciadas, né? Vale ressaltar que para o MEI conseguir obter acesso ao crédito no Banco do Nordeste, ele tem que ter pelo menos 6 meses de experiência no mercado. Não necessariamente 6 meses de MEI. Ele pode ter até aberto a empresa ontem, mas ele tem que comprovar, através de experiência bancária ou comercial, que já está no mercado há pelo menos 6 meses, né? Então, os limites são gerados de forma automática, né? Como o Diego já relacionou, através de algoritmos, mas a gente tem esbarrado bastante nessa questão de não gerar o limite que o empreendedor espera receber. Uhum. Então, a orientação que a gente dá é que, se você até agora não fez isso, faça daqui para frente. Declarar o faturamento fiscal de forma correta. Não convém inflar, mas não convém também reduzir para, digamos assim, maquiar um pouco a situação. Então, os nossos juros para o MEI, ele pode ser também investimento ou capital de giro, ou ambos. Investimento são aqueles bens duradouros que você faz, como o Diego falou, uma máquina, uma moto, um forno, uma reforma. E o capital de giro é aquilo que você usa para adquirir mercadorias das suas vendas, né? Então, o banco tem essas duas linhas de crédito e a taxa é em torno de 7,4 ao ano ou 0,6 ao mês, né? Se nós estamos aqui com a Selic, o quê? 10,5%, 11%, não é? Então, se o governo paga o dinheiro que ele recebe 10,5% ao ano e repassa para o MEI a 7,4%, aí você percebe como se trata de um grande incentivo, né? O governo está emprestando com um encargo menor do que o que ele normalmente paga, né? Exatamente. Então, é o seguinte, são condições extremamente favoráveis, mas eu confesso que a gente não tem conseguido avançar muito no MEI, porque, como a gente já foi debatido aqui, quando a gente faz o cadastro, os limites gerados não são aqueles que se esperavam receber. E aí volta a questão do crédito amigo, que é uma forma desburocratizada, né? Que aí ele pode fazer também. O crédito amigo funciona assim: a crédito solidário, junta-se um grupo de 3 pessoas, digamos aqui, o Tomás, o Diego e eu, a gente se avaliza entre si e ali a gente consegue um crédito. Obviamente que são valores pequenos que vão se elevando à medida que o relacionamento fortalece. E aí, depois de um certo tempo, ele já pode, no crédito amigo, retirar financiamento de forma individual. Então, aí ele vai crescendo até se legalizar, se tornar um MEI, uma MPE, uma pequena empresa. E aí tem todo o céu ao limite, né? E aí, Tomás, fala pra gente, diante dessas linhas de crédito que foram informadas aqui, né? Já trazendo aquela problemática que eu perguntei para os meninos que eles recebem lá, né? Os gargalos que chegam. Quais são os principais gargalos que chegam para vocês do Sebrae quando o cara pensa, às vezes ele quer fazer um planejamento estratégico da empresa, né? Quer contratar uma consultoria. E imagina que através dessa consultoria vai facilitar o levantamento de crédito lá para ele. Mas como é que funciona essa abordagem? Que tipo de pensamentos, né, vocês recebem desses microempreendedores que procuram o Sebrae pensando que a partir de vocês vai ser facilitado um levantamento de crédito? Bom, uma das coisas que a gente tem colocado, inclusive, para as pessoas ou os empreendedores que nos procuram lá no Sebrae, é que a linha de crédito não é um recurso do Sebrae. O Sebrae é um órgão de capacitação, de orientação, ajuda no planejamento, mas as regras, a gestão do recurso financeiro é das entidades bancárias, né? E aí, qual é a nossa relação do Sebrae com as instituições? Justamente no sentido de esclarecer, preparar esse empreendedor com relação à melhor gestão da empresa. E aí, onde a gente começa a perceber de que muitos deles entraram numa atividade aí, até tá dando certo, mas não tem, assim, de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, controlada, a gestão. É muito comum. Às vezes vai muito no empírico, no achismo, né? E esse achismo, às vezes, acerta, mas às vezes
A grande maioria das vezes a né? grande maioria das vezes, ele vai cair no, vamos dizer, no insucesso. Esse é o desafio, é fazer ele entender, é tentar capacitá-lo a ele ser empreendedor, né? Não só ser dono de um negócio, mas ser empreendedor, fazer ele entender que tem que ter, no mínimo, alguns aspectos fundamentais, como pelo menos um mini planejamento. Principalmente quando ele vai fazer uma busca de um crédito, que ele vai pegar um crédito, significa dizer que ele vai pegar um recurso que tem que aplicar, fazer a gestão boa, pagar o recurso, mas ele vai pagar porque ele vai gerar uma prestação, que já é um compromisso a mais do que ele já tem na empresa. E aí ele precisa entender isso, que se essa ampliação for justificada, coerente, siga em frente. E digo mais, a gente orienta, tenta estimular, né, ao empreendedorismo, mas as decisões sempre ficam a cargo dele, né? E aí eu digo sempre assim, cautela em alguns momentos e ousadia em outros, né? Quando você vê que precisa agilizar, tem que correr. Mas tem hora que você tem que parar e ponderar, pensar, para você achar um caminho mais adequado a essa expansão, a essa busca do capital ou a essa implantação. Eu digo assim, porque a gente se depara com pessoas que querem colocar o negócio ainda, né? Uhum. Se depara com pessoas que chegam já está funcionando, mas querem fazer uma expansão. Se depara com pessoas que está funcionando, mas não tem ainda um CNPJ. São as diversas situações e a gente primeiramente, faz uma análise de cada uma delas na escuta ativa e a partir daí a gente vai fazer as orientações devidas, os encaminhamentos, né? Com relação à decisão, qual é o banco que ele vai optar, é dele mesmo, é pessoal, né? Mas assim, o que eu chamo aqui a atenção dos empreendedores que estão nos ouvindo, pelo que os colegas aqui falaram, eu estava aqui escutando, né? Eu gostaria de reforçar a ideia, porque, por exemplo, quando você vai até o banco, né? O assunto é o crédito, né? Tomar o recurso, os colegas aqui do banco falaram o seguinte, podemos visualizar para facilitar, tem duas formas de fazer essa análise. Primeiro, é a idoneidade da pessoa, né? O que significa dizer? É que se ela não está no Serasa, se ela não tem pendências, né? Uhum. Que formalizadas aí, débito, coisa que comprou e não pagou, que entrou lá né? Nos sistemas de proteção ao crédito. Pois é, primeiro é isso, ele tem que estar com essa idoneidade legal, né? Tá limpo, como se diz, né? E a segunda coisa é justamente ter a documentação que comprove a necessidade do crédito. Tá entendendo? Porque o Carlos falou, Diego também, se você vai tomar um crédito, o banco vai fazer as análises técnicas, pegar você fatura quanto, como é que está o seu mercado, como é que está o seu trabalho. Você precisa ter algum documento, além só da fala, né? Que eles vão considerar também, lógico, a questão da confiabilidade. Mas eles vão precisar de documentos por conta chama de evidência, que tem que compor lá o acervo do banco, mínimo, né? Mas que possa justificar o banco investir naquele empreendedor. E muitas vezes o faturamento dele não está... Às vezes ocorre que não está compatível com a realidade. Às vezes ele até consegue vender mais. Mas, assim, a documentação não está mostrando isso. Aí, o que acontece? Ele precisa de mais recursos, mas a documentação impossibilita porque foi comprovado que ele estava vendendo menos, né? Então, tenha esse cuidado, né? Da coerência, né? Como o Carlos falou, eu reforço o seu empreendedor. Também não demonstrar um faturamento exorbitante, mas também seja coerente ao seu funcionamento, porque assim está dentro de uma realidade. A gente tem uma dificuldade com o básico, às vezes. Às vezes, no primeiro contato com o cliente, um dos documentos principais, na verdade, o básico é a relação de faturamento dos últimos 12 meses. E eu pergunto, quanto você fatura por mês? A pessoa não lembra. Não lembra. Então faz assim, traz o seu caderninho, traz o seu notebook aqui para eu pegar essa anotação. A pessoa, não, eu não anoto. Então, ela baseia só no achismo. Então, ela não sabe se fatura 5 mil por mês, 10 mil, 15 mil, ela não sabe quanto paga de energia. Aí fica realmente complicado fazer uma análise de crédito. Exatamente, pegando isso aí, é o que a gente estava falando agora há pouco, quer dizer, aí como é que você vai buscar um crédito no banco? Você tem que primeiramente gerar a credibilidade da sua pretensão, né? E você está demonstrando toda essa insegurança. Então, a insegurança nos faz entender que você pode não ter sucesso com aquele dinheiro, pode ficar inadimplente. E aí já o cara já fica com o pé atrás, né? Exatamente. Até, assim, volta a dizer, não são vocês que decidem, vocês alimentam um sistema, esse sistema vai pedir as informações, e aí se as informações que forem colocadas lá não for adequada
com o que o banco espera, ele não vai liberar uma Assim, linha de crédito o nosso alta, né? produto, o meu e do Carlos, é crédito. Aham. Certo? Só que o crédito, ele, na hora certa, ele alavanca a empresa Com e manda certeza, embora. com Só que o certeza. crédito, na hora Dentro do errada, plano ele certo. termina de derrubar, prejudica mais a empresa. Exatamente. Porque o sangue da empresa, o que mais importa dentro de uma empresa é o fluxo de caixa. Então, se você pegar uma dívida e comprometer o fluxo de caixa com aquela parcela, você vai terminar de acabar com a empresa que já está com Exatamente. problema. A gente está recebendo algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. Eu selecionei algumas perguntas antes, né, que a gente abordou sobre esse tema, e eu vou tentar fazendo aqui um bate-bola e tentar responder o máximo de perguntas possíveis que a gente recebeu, né? Eu queria só antes de Pois não, passar, eu pode queria passar. aqui uma coisa que o Tomás falou e acendeu aqui, é porque assim, e o Diego também falou isso, crédito é confiança. Quando você acredita numa pessoa, acreditar vem a palavra de crédito, né? Você dá crédito, você tem confiança. Então é necessário que haja essa relação de confiança entre a instituição credora e o empreendedor. E assim, quando eu sinto que não há segurança ou que não há conhecimento suficiente por conta do empreendedor, eu tenho um discurso pronto. Meu amigo, vá no Sebrae, faça um plano de negócio, contrate uma consultoria, o Sebrae tem recurso subsidiado para pagar um consultor. Então, esse é o discurso, sabe? Geralmente, e assim, os que vão e voltam, geralmente dão certo, né? É um passo, digamos assim, a mais que o empreendedor tem que ter, mas esse passo vai fazer toda a diferença na vida do empreendimento. Aí Quando assim, o cliente vem arrumadinho pelo já Sebrae, fica melhor, né? já certeza, fica né? bem melhor. Mas para que o pessoal entenda, né? Não é que significa que isso vai ser o que vai abrir as portas. O que vai abrir as portas é se a orientação que o Sebrae passou para você, que é organizar a empresa, ter a documentação tranquila, que eu acredito que toda essa informação recebe. Então, você tem que chegar lá na agência bancária, na instituição financeira, todo respaldado com a informação que você recebeu do Sebrae. Agora, sim, é uma pergunta que recebemos aqui, que é, por exemplo, como garantir que eu estou escolhendo a linha de crédito certa para o meu negócio MEI? Quer responder, Tomás? Bom, a gente, no decorrer aí dos tempos agora recentes, né, nós tínhamos um programa de crédito orientado, né? A jornada de MPO, crédito, né? E aí o que é que ocorre? Na jornada de crédito, a gente disponibilizava um consultor para ajudar esse empreendedor nessa tomada de decisão. O que é que ele fazia? Ele mostrava algumas opções que tinha, né? Com base nos portfólios das agências ou dos créditos disponibilizados aí tanto nas agências como na mídia mesmo, né? E olhava a relação de investimento e retorno. Porque é tudo isso aí, tempo, retorno, investimento. E olhar se um recurso daquele, gerando uma prestação X, estava compatível aquele faturamento ou aquela despesa daquele empreendedor. Claro, outros fatores há de se levar em conta, né? O Carlos fez uma fala aqui, relacionamento, né? Porque o relacionamento, antes dele tomar o dinheiro no banco, ele tem que gerar uma credibilidade pela forma com que ele trata o negócio. Por mais simples que seja, mas o gerente, a agência, eles têm essa expertise baseado nas pesquisas, na documentação apresentada, até na sua abordagem se demonstra uma segurança ou não do propósito de fazer uma expansão da empresa, né? Então, isso aí vai muito nesse sentido. Então, a linha de crédito vai ter as mais variadas. Vai ser aquela que possa contemplar o capital, aquela que possa contemplar mais um investimento, que é um equipamento que ele precisa, ou um misto. Às vezes, uma agência tem um tipo recurso mais naquele momento para capital, o outro já tem mais para investimento. Isso aí é relativo conforme a situação de cada um. Tá entendendo? Não tem assim já o ponto-chave, a linha de crédito é melhor ou não. O que a gente entende é o seguinte, linha de crédito repassada através das agências oficiais do governo, elas já têm um subsídio, ou seja, elas são bem mais em conta, né? A taxa Bem de mais juros, acessíveis. bem mais acessível pela taxa de juros menor, porque o projeto do banco é de fomento, desenvolvimento, né? Quando o banco público, né, que é do governo, que tem também a política pública de desenvolver o país, o Nordeste, os estados, né? É diferente, né, de que um empreendedor, tem também no mercado, funciona como um modelo de captar recurso, né? Ou seja, o subsídio que tem lá, quem está pagando é o governo.
É um incentivo que existe Então para não o pequeno existe assim empreendedor. qual a melhor linha de crédito para o negócio MEI? Não tem. Isso vai ser de Existe acordo. uma linha coringa. Uma que eu linha esqueci de coringa falar com pra ela. isso. Esqueci de falar Exatamente. dela. Correto. O Qual Banco do Brasil seria? tem. É uma linha para quem tem relacionamento com o banco, que é o Pronamp. Ela é dedicada já a quem tem um relacionamento maior com o banco. Por que ela se enquadra com os dois? Porque ela é uma linha que para ser paga em 48 meses, ou seja, não compromete o fluxo de caixa e também não tem vínculo. Então você pode fazer diversos investimentos na empresa. Pronamp. Pronamp. E aí é uma taxa Pronamp. mais Ela é uma acessível, ela é taxa subsidiada subsidiada. pelo governo, como é? Como o caso do PEAC FGI, ela também tem o governo como fiador, certo? Então já tem essa facilidade de dispensar uma garantia real. Entendi. Então você consegue pegar ali, no caso do MEI, que Então já é declara, mais acessível também para o MEI, né? o MEI declara até 81 mil, se ele declarar 81 mil, na melhor das hipóteses, ele consegue pegar 24 mil. E passa 11 meses sem pagar nada, sem desembolsar nada. Aí eu gosto sempre de pontuar com o cliente quando ele contrata. Você está pegando 24 mil e não vai pagar nada durante 11 meses. Mas o dinheiro não fica parado. Ele tá No corrigindo. banco ele não fica parado. Então, quando começar a pagar, esse valor vai estar perto de 30%, certo? Uhum. Mas a taxa é baixa, em torno de 1,5% por uma linha, para um banco de mercado, para uma linha fácil, bem acessível ao MEI, Uhum. tá ótimo. E 37 parcelas. Então fica bem leve. bem Assim suave, como o né? Brasil, eu acho que o Nordeste também tem um coringa, o FNE, né? que é um- Tem, o FNE é um coringa geral, né? Mas assim, isso que o Diego falou foi importante. Ele disse que a linha de crédito é em torno de 30% do faturamento do MEI. Da empresa, né? Então é necessário que a empresa realmente declare o que é real. Agora, assim, eu acho que, respondendo objetivamente à pergunta, é pedir, na hora do financiamento, uma simulação das prestações. Isso. De posse dessa simulação que os bancos dão, então ele vai ver, rapaz, será que com o meu fluxo de caixa atual e mesmo com o incremento que pode acontecer, esse valor que eu vou pagar vai dar para eu fazer isso sem comprometer outros compromissos, né? Eu acho que essa seria a conta básica e a pergunta de encontrar a linha de crédito ideal para isso. Agora, sim, existe uma documentação específica para cada linha de crédito ou a documentação ela sempre vai ser a mesma para que o MEI tem que levar para poder fazer levantamento de linha de crédito, seja ela qualquer que seja, Pronamp, o que você falou, ou muda de instituição para instituição? É basicamente a documentação do MEI que o Banco do Nordeste pede é o certificado da condição de microempreendedor, o comprovante de endereço, a declaração... Certificado que é o mesmo contrato social, né? Sim. Mesma coisa, né? Exatamente. O CNPJ atualizado, quando eu falei que às vezes documentos desatualizados atrapalham, né? E a declaração anual do CIMEI, que é essa que representa a questão do faturamento, né? É uma coisa muito simples, né? Como o Diego falou, as condições são mais favoráveis no caso, quando ele passar para a MPE ou pequena empresa, aí as exigências vão ser maiores. Mas no caso do MEI, ela existe uma bem... Eu não sei, o Diego pode complementar com as condições do Banco do Brasil, mas assim, no BNB elas são bem... A questão da exigência de documentação não tem sido empecilho. Tem sido empecilho outras coisas, né? Existe a mesma solicitação de documentação ou há alguma diferença para o Banco do Das Brasil? linhas do próprio banco, a gente vai exigir basicamente os documentos pessoais, obviamente, né, e a relação de faturamento dos últimos 12 meses, que é justamente os clientes que não passam pelo Sebrae sempre têm essa deficiência dessa informação. Então, é um documento simples, que a própria pessoa assina, ela mesmo declara, né? No caso do Pronamp, é diferente porque ela tem que compartilhar as informações da Receita Federal com o Banco do Brasil. Então, ela acessa um portal lá do Gov, coloca o CNPJ do Banco do Brasil e fala, estou autorizando o Banco do Brasil consultar meu faturamento de 2023. Então, de posse dessa informação, o banco consegue liberar o Pronamp de acordo com aquele faturamento ali. É bacana entender isso, porque você tendo de mão essa informação, tendo em mão esse direcionamento, porque o intuito aqui hoje é a gente dar esse direcionamento para quem, né, para esse microempreendedor que quer fazer um levantamento de linha de crédito. Tinha outra pergunta aqui, mas eu acredito que nesse bate-papo a gente respondeu que era como posso determinar o valor do empréstimo mais adequado às necessidades do meu negócio como MEI. Não tem como determinar uma linha de crédito, né? Isso vai depender muito do faturamento e também do que você vai querer, que é o que o Diego até falou. Ah, não, como você falou da linha de crédito orientada. Eu quero fazer um levantamento, eu sou dono de uma eu vendo salgado, né? Então a minha batedeira industrial quebrou, eu vou precisar comprar uma melhor, ou então ela não está suprindo mais a minha necessidade, minha produção aumentou. Então,
isso vai variar muito da necessidade de cada empresa, né? Não Exato. tem, assim, qual o mais adequado, né? Exato. Porque o crédito ele tem que ser oportuno, chegar no tempo certo e ser adequado. Se você precisa de 10 mil para fazer alavancar seu negócio e você pegar 15 porque os juros são baixos e você quer usar para outra finalidade que não empreendimento, aí com certeza problemas vão aparecer no futuro. Sabe? Não tem dúvida. Isso ocorre na fala dele porque você vai pegar um volume maior de dinheiro e Sim, vai aumentar a prestação e vai comprometer as seus quantidades de pagamentos mensais, vamos dizer assim, né? Por outro lado, pode também existir o caso, tipo assim, ele precisa de uma máquina, mas o faturamento dele, né, permitiu que ele financiasse até 60% daquela máquina. O empreendedor tendo capitalzinho próprio, que às vezes ele também pode gerar um capital próprio, ele pode complementar e adquirir essa máquina, vai pagar ao banco só aquela parte que foi financiada, né? Isso E mesmo. vai resolver o problema dele. Mas sempre ficar atento, você empreendedor. Resumindo, né? Ali não existe a linha Perfeita e nem a mais adequada. Varia de acordo da com a necessidade, situação, né? até mesmo de acordo, por exemplo, tem linhas que pedem um tipo de garantia, tem outras que pedem outra. Não, eu não me enquadro nessa garantia, mas na outra linha de crédito eu me enquadro, né? Aí você tem que seguir para poder concluir e a obtenção do crédito. Mas uma coisa que ficou clara aqui, gente, faturamento, né? É o apurado, seu, comprovado, ele é um documento que vai ajudar nas decisões do gerente, né? Além do posto da empresa, né? E a outra coisa é a documentação CNPJ, CPF, identidade, as suas documentações básicas, que é para poder o banco verificar a sua idoneidade perante o mercado, né? A gente está quase chegando no final do nosso programa, né? O bate-papo tá bacana, estamos chegando quase a 1 hora já de conversa, mas para a gente chegar já a última pergunta, e o Tomás já acabou entrando aqui, mas... só um minuto, Armando? Por favor, atenda aqui, que é a outra convidada do nosso programa hoje. Eu queria aproveitar só um instantinho, caso antes de se aproximar dos momentos finais, que eu disse aqui que o prazo do mês seria até 8 anos. Eu queria corrigir. Isso aí é de uma forma do FNE geral. Para o mês, especificamente, são 36 meses no máximo, com 3 de carência. Viu? 36 meses. 36 meses com 3 de carência. Com 3 de carência. Máximo, certo, beleza. Feita a correção. Falando sobre as preocupações que o Tomás já até falou, quais são as principais preocupações que o MEI deve tomar ao solicitar, ao utilizar uma linha de crédito com um microempreendedor individual para garantir que ele não comprometa a saúde financeira da empresa? O primeiro ponto que é necessário é o diagnóstico, saber se for para pegar um capital de giro no banco, tentar identificar o que está acontecendo na empresa que exigiu esse reforço de capital de giro. Porque se não fizer esse diagnóstico primeiro e ir lá pegar o capital de giro, você vai assumir uma dívida que provavelmente não vai poder pagar. Entendi. Então você tem que identificar se o problema é porque você está vendendo demais, se você está dando prazo demais para os seus clientes, ou não está pedindo prazo para o seu fornecedor. Então é importante fazer esse diagnóstico primeiro, para poder identificar. Depois que identificou, aí você faz uma simulação com o banco. O Banco do Brasil, por exemplo, trabalha com parcelas iguais ou parcelas pós-fixadas. Então, é sempre bom pegar a simulação e analisar o cenário futuro, para ter uma ideia, porque, como o colega falou, algumas linhas são baseadas ou na Selic ou no CDI. Então, se houver alguma variação, a parcela do empréstimo também vai ter essa modificação. E você, Carlos, quais ponderações você colocaria em relação às preocupações quando o MEI vai fazer um empréstimo para que ele não comprometa a saúde financeira da empresa? Eu utilizaria como critério o que a gente usa para os outros portes. Geralmente, a gente usa de 30% a 50% do faturamento para comprometer com o empréstimo. Quanto mais próximo de 30%, mais fácil para ele. Quanto mais próximo de 50%, digamos assim, ele vai ter que ter um esforço adicional. Então, assim, eu vou utilizar isso como critério para que ele não sufoque o seu capital e aí não consiga pagar, ou paga e falta recursos nas outras atividades da empresa. Esse critério eu acredito que seja de bom tamanho e bastante importante para a vida financeira saudável do cliente. Mas o Sebrae também faz plano de negócio, né? E o plano de negócio onde ele projeta a capacidade, onde ele projeta as despesas, e dá-se uma condição bem tranquila se ele ficar próximo daquilo que foi previsto no plano de negócio, a vida do financiamento dele vai ser bem tranquila.
Que bacana. Gente, como eu disse, a gente vai se aproximando do final do nosso programa. Desde já eu gostaria demais de agradecer a presença e o esclarecimento de cada um de vocês. Espero que você que esteja do outro lado aí, participando de toda essa programação da Semana do MEI, tenha absorvido esses conteúdos. Volta essa aula, assiste novamente, revisa o conteúdo, deixa a pergunta aqui nos comentários, que os meninos vão ter acesso aos comentários e vão lá responder. Afinal de contas, vai ficar aqui no nosso canal no YouTube, vocês vão poder acessar lá e dar a resposta direta para quem está precisando. Mas, e aqui para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Tomás, obrigado, meu irmão, pelas orientações. Parabéns pelo trabalho que o Sebrae vem realizando. Você aqui como figura representativa do Sebrae, parabéns pelo trabalho que o Sebrae vem realizando. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando à frente, né, de toda essa conjuntura em relação ao agronegócio, né? Estivemos recentemente juntos aí em mais uma ação do Agropacto. Espero que tenham mais ações como essa para o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado por sua participação. Tá bom, Carlos. Inclusive, antes de eu fazer a consideração final, eu queria só fazer um pequeno gancho importante ainda para você, empreendedor, a questão da saúde financeira, né? Porque foi falado aqui uma questão seguinte, já que você vai pegar porque precisa, pegue também de acordo com o volume que seja compatível, né? E aí, por exemplo, de repente foi citado, o empreendedor vai buscar um recurso para capital de giro, que é aquele dinheiro que movimenta, né? O que é o capital de giro, né? É aquele recurso que ele faz o fluxo de caixa e tal, porque na empresa ele tem o quê? Ele tem as compras e tem as vendas, né? Se o empreendedor estiver dando muito prazo, né? Vendas a muito prazo, né? E estiver comprando muitas coisas à vista, o que é que significa dizer? Que ele vai estar sempre com capital defasado, negativo. Ele tem que fazer esse equilíbrio, às vezes num bate-papo, num entendimento, uma visita no Sebrae, mesmo que não faça uma consultoria mais detalhada, um plano de negócio, mas uma pequena visita já dá um start a ele. E aquele que quiser se aprofundar, a gente entra com a consultoria. Mas aí, de repente, se esse empreendedor vai até o banco buscar o recurso, então, toda vez que ele pegar o capital e jogar na empresa, é um problema que ele vai aumentando, porque ele vai continuar dando muitos prazos para as suas vendas e vai continuar comprando muitas coisas praticamente à vista, ou seja, vai ficar descapitalizado, tá entendendo? Então, para ele entender esse mecanismo, ele vai buscar as consultorias, as sugestões, as análises, né? Que o crédito é como remédio, tem que ser na remédio. Dose certa. Você faz uma análise, né? Você faz uma análise, exatamente, você faz uma análise como uma analogia do ser humano, né? Então, meu amigo, era isso, desejar, né, que os empreendedores possam cada vez mais nessa busca, né, nesse empreendedorismo, nesse desafio que o mercado vai estar sempre oferecendo, mas também grandes oportunidades, né? A gente tem que ficar atento a essas duas situações, porque sempre que você tem uma oportunidade, mas fique atento que pode existir uma ameaça paralela. Se você não trabalhar corretamente o processo, você, numa oportunidade, pode se transformar numa ameaça. A gente orienta isso nas nossas consultorias, né? E aí, dizer o seguinte, que esse trabalho que a gente vem fazendo da instituição Sebrae, a fortaleza dele é também num negócio que a gente chama de parceria. As diversas mãos, as diversas instituições, os parceiros, as pessoas, os profissionais, os talentos, né? Você também é uma das pessoas que deu uma contribuição muito bacana, porque você precisa fazer chegar essa informação de uma forma massiva, né? Às vezes você não consegue... você atende aqueles que estão ali procurando, aquele que você vai numa palestra, numa reunião, mas o universo é muito grande. E quando você joga na mídia, mais pessoas vão ter acesso a essa informação e vão saber onde é que procura, né? Então, parabéns, né, à mídia, né, que tem contribuído nesse contexto. E dizer que as parcerias são fundamentais que a gente possa junto alcançar o sucesso. Que você, empreendedor, fique atento, né? Porque tem uma diversidade imensa de linha de crédito e de vez em quando está surgindo uma nova, né? Agora tem a Acredita, que é o governo investindo, né, com recurso federal. A gente vai operacionalizar isso logo mais, ainda não está ainda detalhado o sistema operacional, mas ele vai financiar desde o pequeno, são em 4 pilares, o pequeno empreendedor, aquele que está ainda na fase ainda da informalidade, aquele que já tem o CNPJ, o MEI, o EPP, vai investir, né, no crédito imobiliário e vai investir na questão da sustentabilidade. Isso, né? A gente não entrou precisamente nessa linha de crédito aqui, porque nessa data, do dia 22 de maio de 2024, as instituições ainda não receberam oficialmente direcionamento em relação a isso. Então, para que a gente não confunda, não entramos nessa linha de crédito, mas
posteriormente a gente pode convidar os nossos amigos novamente para falar sobre isso. Com certeza. Foi apenas para mostrar que, assim como a empresa está atenta às oportunidades, existe a diversidade, né, de crédito no mercado, né? Como existe também as opções de você descobrir novas oportunidades para fazer uma boa gestão, uma boa venda, um bom produto. Bom, pessoal, desejar aí boa sorte. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns e fico feliz de estar aqui quanto à instituição Sebrae, junto a todos vocês, parceiros. Obrigado. A gente que agradece. Meu amigo Carlos Alberto, leve nosso abraço a todos que fazem parte do Banco do Nordeste. Muito obrigado por sua contribuição, viu? Beleza. Em nome do Banco do Nordeste, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, eu acho que foi muito rico, né? E dizer para o microempreendedor e para qualquer tipo de poste de agente econômico, que assim, a gente tem metas a cumprir no Banco do Nordeste e que é muito frustrante quando a gente não consegue atingir essas metas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não é um adversário ou um obstáculo entre o empreendedor e os recursos que o governo disponibiliza. Nós somos um parceiro, né? Mas a gente tem que atender às regras conforme estão elas expostas, porque pior do que a frustração de não atingir a meta é a inadimplência e a frustração do empreendedor com o negócio mal sucedido. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Diego, obrigado por sua participação. Assim como falei para o Carlos Alberto, leve nosso abraço a todos que fazem parte do Banco do Brasil. Eu agradeço o convite, uma satisfação estar aqui na presença do Carlos Alberto, do Tomás, na sua presença. E eu quero convidar quem precisa de mais informações, eu estou lá disponível no Banco do Brasil, num espaço exclusivo para empresários, para empreendedores. Nós temos um atendimento dedicado a esse público. Se precisar de alguma informação, sem compromisso, mesmo que não tenha conta no banco ainda, pode ir lá conversar comigo que eu estou à disposição. Posso fornecer mais informações, falar de outras linhas de crédito, do funcionamento da conta e tudo mais. Eu estou lá disponível dentro do horário do atendimento do banco. Tá certo, então. Obrigado, meus amigos, mais uma vez. Agradecendo você que está do outro lado aí. Convido de novo, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão se inscrever, ativa as notificações para todo o conteúdo que a gente publicar, você ter acesso, tá? Agradecer também aos nossos parceiros, patrocinador oficial desse programa, a equipe do Estúdio Noir, um dos melhores estúdios para gravação de podcast da região norte do estado do Ceará. Venha conhecer, acesse as redes sociais, está tudo aqui na descrição desse vídeo. E mais uma vez, lembro, estamos com um curso de como você lucrar com o ChatGPT aqui disponível na descrição desse vídeo. Caso você esteja vendo, até o mês de maio de 2024 está sendo disponibilizado um cupom para desconto de 30% fora do valor de desconto de lançamento. Ou seja, você vai ter mais 30%, vai ficar quase R$60 o valor do treinamento. Você vai receber 2 super bônus, que é um treinamento de como você lucrar com PLR e também um arquivo com mais de 1.200 prompts para você utilizar no ChatGPT, tá? Toda a venda realizada desse treinamento até o final do mês de maio de 2024, nós vamos converter em doações para o Rio Grande do Sul, tá bom? Esse cupom é a nossa ajuda para você ter acesso ao material e você ajuda o Rio Grande do Sul adquirindo esse treinamento e convertendo o valor que você pagou em doações. Muito obrigado, vamos encerrando aqui e fica ligado, porque amanhã tem mais programação para a Semana do MEI, porque a Ibiapaba é uma terra próspera, sustentável e acolhedora. Até amanhã.